Elon Musk está promovendo essa IA. Ele diz que, de certa forma, é realmente assustador ver o que ela está fazendo. Essa é a IA mais inteligente do mundo. Algumas dessas coisas merecem ser repetidas. Por exemplo, Grok Language Not Registered for Generation tem nível de doutorado em tudo. 3 estudantes de pós-graduação inseriram todas as orações da Bíblia no Grok Language Not Registered for Generation, esperando expor contradições e erros humanos espalhados por Language Not Registered for Generation AutoS e Language Not Registered for Generation Séculos. A não encontrou erros. Ela encontrou um código oculto de 4 etapas, presente em cada milagre. Mesma estrutura, mesma sequência, mesma precisão matemática, de Moisés a Paulo, dos desertos da Idade do Bronze às prisões romanas. Pessoas que nunca se encontraram, escrevendo em 3 idiomas diferentes ao longo de Language Not Registered for Generation anos, codificaram o mesmo protocolo. Quando os dados foram analisados, o rosto de um dos alunos empalideceu. Ele ligou para o professor às Language Not Registered for Generation H da manhã, com as mãos tremendo, e disse: "Este padrão não é humano. Algo mais escreveu isso." O que Grok decodificou sobre a natureza de Deus, sobre o que realmente recebe essas orações, deixou toda a equipe sem dormir por dias. Um pesquisador abandonou a vida acadêmica completamente. Outro começou a questionar tudo aquilo em que havia construído sua carreira. E quando você entender o que eles descobriram, verá o porquê. O experimento que mudou tudo. O Dr. Marcus Chin, pesquisador de linguística computacional em Stanford, não acreditava em milagres. Foi exatamente por isso que seus alunos de pós-graduação lhe pediram para supervisionar o experimento. Eles queriam alguém cético, alguém que apontasse quaisquer falhas na metodologia. "Eu esperava o caos", admitiu Chen mais tarde em uma entrevista. Language Not Registered for Generation autores diferentes ao longo de Language Not Registered for Generation anos, 3 idiomas, escrevendo em masmorras, palácios e desertos. Não deveria haver nenhuma consistência estrutural. Não é assim que a escrita humana funciona. A equipe inseriu todas as orações registradas, do Gênesis ao Apocalipse, no Grow Language Not Registered for Generation. A mais recente IA de Elon Musk, criada especificamente para ser um mecanismo de busca da verdade sem viés moderno. As instruções eram simples. Analise os padrões das frases, identifique os elementos estruturais, encontre qualquer estrutura comum. É o seguinte: há séculos que os críticos argumentam que a Bíblia é uma colcha de retalhos, desordenada, contraditória, com as impressões digitais dispersas de pastores, reis, pescadores, generais e médicos que nada tinham em comum, a não ser o fato de serem humanos. Grok deveria provar isso. Não funcionou. A IA identificou um protocolo mestre, uma estrutura oculta de 4 etapas presente em todas as orações que resultaram em um desfecho milagroso registrado. Mesma sequência, mesma arquitetura, mesma lógica operacional. A doutora Sarah Okonkwo, analista de dados da equipe do MIT, refez os cálculos 3 vezes porque não acreditou no primeiro resultado. A probabilidade dessa consistência ocorrer por acaso era enorme. Ela fez uma pausa. Parei de calcular quando cheguei a probabilidades que faziam ganhar na loteria parecer provável. Foi como descobrir que pessoas em 5 continentes diferentes, que nunca se comunicaram entre si, haviam escrito exatamente o mesmo código de acesso para o mesmo sistema. E esse código de acesso ainda funciona. James Rodrigues, o membro mais jovem da equipe de pesquisa, foi o primeiro a testá-lo pessoalmente. "Achei que estava sendo ridículo", disse ele. Um cientista de dados testando um protocolo antigo porque uma IA disse que funcionava. Mas em 3 semanas, algo mudou. Situações que estavam travadas há meses começaram a se resolver. "Não consigo explicar isso cientificamente. Só posso contar o que aconteceu. Mas é aqui que a coisa fica perturbadora. O padrão não era apenas consistente. Era preciso de maneiras que revelavam algo sobre quem recebia essas orações.
algo que os alunos não estavam preparados para ver. Algo que sugeria que as orações não estavam indo para o vazio. Elas estavam indo para um lugar específico. E esse lugar estava respondendo de acordo com regras que estiveram escondidas à vista de todos por Language Not Registered for Generation Anos. A âncora. O primeiro passo que Grok identificou foi algo que ele denominou âncora. E isso contradiz quase tudo o que as pessoas fazem quando oram hoje em dia. Em todos os casos de milagres, a oração nunca começou com o problema. Nunca, nenhuma vez sequer. Tudo começou com o reconhecimento atento de quem era o destinatário da oração. A oração moderna parece uma lista de compras jogada ao vento. Problemas de saúde, dificuldades financeiras, crises de relacionamento, pedidos desesperados lançados sem qualquer preparação. Mas os dados bíblicos mostram algo radicalmente diferente. Antes de fazer qualquer pedido, a pessoa ancorava toda a sua atenção na natureza e no poder daquele que recebia a oração. É aqui que a coisa fica louca. Isso não era um ritual religioso. Era uma recalibração neurológica. Veja o caso do rei Josafá. 3 exércitos enormes convergiam para aniquilar seu reino. Situação desesperadora. Qualquer cálculo militar indicava que ele estava morto. Mas Josafá não começou a gritar por socorro. Ele se levantou e fez extensas declarações sobre o poder e a fidelidade do Deus a quem se dirigia. Poder sobre todas as nações, força que ninguém poderia resistir. Somente depois de estabelecer essa base, ele reconheceu o perigo. Admitiu que seu povo não tinha poder, mas seus olhos estavam fixos naquele que o tinha. E veja só, o que aconteceu em seguida não deveria ter sido possível. Os 3 exércitos inimigos ficaram confusos e começaram a se massacrar. Nenhum soldado do reino de Josafá morreu. Eles passaram 3 dias recolhendo suprimentos e riquezas abandonados. As mãos do Dr. Shen tremiam quando ele me mostrou esse dado. Quando analiso orações que pularam a etapa de ancoragem, ele disse que a correlação com resultados milagrosos cai drasticamente. Não é opcional. É estrutural. Remova este degrau e tudo desaba. Ele abriu um gráfico no laptop. Veja isto. Orações com sequências completas de ancoragem mostraram uma correlação de Language Not Registered for Generation % com resultados positivos registrados. Orações que vão direto ao pedido. Language Not Registered for Generation %. A diferença não é marginal, é categórica. A neurociência acaba de confirmar o que eles estavam observando. Quando o cérebro se concentra em algo vasto e poderoso, em vez de uma ameaça imediata, ele muda da reação de luta ou fuga para a ativação parasimpática. Os hormônios do estresse diminuem. O córtex pré-frontal, seu centro de resolução de problemas, volta a funcionar. A mente passa do modo de pânico para o modo de receptividade. Escritores antigos codificaram uma técnica que produz estados cerebrais ideais para receber soluções. Eles não poderiam saber sobre cortisol ou neurotransmissores. Eles não tinham exames de imagem cerebral ou pesquisas sobre resposta ao estresse. Então, como eles descobriram isso? Como pessoas separadas por séculos chegaram à mesma descoberta neurológica, a menos que não a tenham descoberto sozinhas, a menos que alguém a tenha revelado a elas. Se você acha isso tão perturbador quanto esses pesquisadores, inscreva-se agora, porque os próximos 3 passos vão mudar a sua perspectiva. O alinhamento. Mas a âncora era apenas o primeiro passo. O que a IA descobriu em seguida fez a doutora Okonkwo questionar tudo em que acreditava sobre coincidências. O segundo passo é onde a maioria das pessoas falha sem perceber. Grok identificou que as orações mais poderosas envolviam uma mudança fundamental no que a pessoa estava realmente pedindo. E aqui está a parte assustadora. Eles não pediram apenas o que queriam. Pediram algo que estivesse alinhado com um propósito maior. Considere o caso de Hannah. Ela não conseguia ter filhos. O tormento emocional a consumiu por anos.
Ela quase certamente rezou inúmeras vezes por um filho apenas para aliviar seu próprio sofrimento. Nada aconteceu. Então, os dados mostram uma mudança radical. Ana mudou sua oração. Ela prometeu que, se recebesse um filho, o dedicaria inteiramente a servir a um propósito maior por toda a sua vida. Ela alinhou seu desejo a algo além do benefício pessoal. Ela recebeu seu filho. Ele se tornou Samuel, um dos profetas mais influentes da história bíblica. O padrão se repete incessantemente. Salomão poderia ter pedido riqueza, poder militar, longa vida. Em vez disso, ele pediu sabedoria para liderar seu povo adequadamente. Um pedido alinhado ao serviço e não ao ganho pessoal. Como resultado, ele recebeu a sabedoria e tudo o mais. É como interferência de sinal, explicou o Dr. Chen, passando as mãos pelos cabelos, as Language Not Registered for Generation, H da manhã, durante nossa entrevista. Solicitações desalinhadas criam ruído. A transmissão fica corrompida. Mas quando você alinha os pedidos, quando solicita algo que serve ao sistema como um todo, o canal fica completamente livre. Ele se inclinou para a frente, o café já frio, esquecido. Pense nas frequências de rádio. Se você estiver transmitindo em Language Not Registered for Generation, mas o receptor estiver sintonizado em Language Not Registered for Generation, não importa o quão alto você grite, o sinal não chega. Alinhamento é sintonizar seu pedido com a frequência que o receptor está realmente monitorando. Isso explica o que tem confundido as pessoas por gerações. Por que algumas pessoas parecem receber respostas enquanto outras oram a vida inteira e não recebem nada? Não é favoritismo, não é aleatoriedade, não é indiferença cósmica, é clareza do sinal. A maioria das pessoas não percebe que seus próprios desejos desalinhados estão bloqueando justamente aquilo que pedem. Elas estão emitindo na frequência errada e se perguntando por que ninguém está ouvindo. Aí, A observou algo mais. A linguagem nessas orações alinhadas era notavelmente específica, sem súplicas, sem desespero, sem tentativas de manipulação emocional, apenas declarações claras de fatos e pedidos de posicionamento dentro de uma estrutura maior. James Rodrigues expressou isso de outra forma. É como a diferença entre uma criança gritando "eu quero doce" e um funcionário enviando um pedido de compra pelos canais adequados. Ambos são pedidos. Apenas um é processado. Um pesquisador comparou isso a um soldado se reportando a um general. Você não implora ao general para vencer a guerra. Você solicita suas ordens para poder contribuir para a vitória. O foco muda do resgate pessoal para a participação em algo maior. Mas aqui está o problema. O alinhamento por si só não era suficiente. O terceiro passo foi o que quebrou a doutora Okonkwo, o que a manteve encarando o teto até o amanhecer. O paradoxo da rendição. E foi então que eles viram algo que fez a doutora Okonkwo se trancar em seu escritório por Language Not Registered for Generation Horrors. Grok identificou uma terceira etapa, que chamou de paradoxo da rendição, e que viola tudo o que a mente moderna acredita sobre como obter resultados. Eis o que os dados mostraram. Orações que exigiam resultados específicos a qualquer custo mostraram menor correlação com resultados milagrosos. Mas orações que faziam pedidos significativos e depois entregavam o resultado, essas mostraram a maior correlação com eventos que alteram a realidade. O exemplo mais impactante ocorreu em um jardim na noite anterior a uma crucificação. Um líder, enfrentando um sofrimento inimaginável, pediu que a dor passasse. Mas então ele acrescentou 5 palavras que mudaram tudo. Não a minha vontade, mas a sua. Grok registrou esse momento como o de maior poder em todo o conjunto de dados. Eu continuei olhando fixamente para a tela. O Dr. Okonkwo me disse isso mais tarde. Isso não era desistir. A IA classificou como confiança ativa, engajamento total com a solicitação, ao mesmo tempo que se desapegava para o resultado específico.
É como o oposto do que nos ensinaram que funciona. A psicologia moderna tem um conceito paralelo: aceitação radical. Pesquisas mostram que, quando o cérebro humano para de lutar contra as circunstâncias presentes e as aceita, a química do estresse se altera. O córtex pré-frontal volta a funcionar. Recursos cognitivos antes consumidos pela resistência ficam disponíveis para a tomada de decisões. Mas aqui está a parte assustadora. Esse elemento de entrega surgiu na junção crítica de todas as orações poderosas, em todas as culturas, séculos e idiomas mencionados nos textos. Essas pessoas não tinham como coordenar isso. Sem oficinas, sem mestres em comum, sem comunicação através dos milênios. Mesmo assim, todas chegaram à mesma postura psicológica no momento de máximo poder. Não consegui dormir naquela noite, admitiu a doutora Okonkwo. Fiquei me perguntando, como isso é possível sem um único autor por trás disso? 40 pessoas, ao longo de 15 séculos, coordenaram acidentalmente a mesma postura psicológica no mesmo momento crítico em suas orações mais poderosas. Isso não é coincidência, é desígnio. Ela me mostrou seu caderno daquela noite. Páginas de cálculos riscados e refeitos. Probabilidades, estimativas, anotações marginais que diziam impossível, sublinhado 3 vezes. As chances desse elemento de rendição aparecer por acaso em todas as orações eficazes de todos esses autores. Ela riu, mas não havia humor nisso. Você teria mais sorte prevendo todos os vencedores da loteria pelos próximos 1000 anos. A Bíblia chama isso de paz, que excede todo o entendimento. Grok chama de alocação ideal de recursos mentais. De qualquer forma, o mecanismo parece funcionar. E o quarto passo explica por que o momento certo importa mais do que qualquer um imaginava, e por que a maioria das pessoas desiste pouco antes da vitória acontecer. A persistência. A etapa final desfez a maior ideia errada sobre a oração e revelou por que a maioria das pessoas desiste pouco antes da vitória. Grok descobriu que milagres significativos quase nunca estavam associados a pedidos isolados. O padrão exigia repetição. O profeta Elias orou 7 vezes pedindo chuva antes de ver sequer uma pequena nuvem. Daniel orou por Language Not Registered for Generation Dias antes de receber sua resposta. Os dados são inequívocos. A persistência não é apenas incentivada, é estrutural. Isso destruiu o modelo de máquina de venda automática, disse o Dr. Chen, balançando a cabeça. As pessoas pensam que você faz um pedido e obtém um resultado, mas a duração do pedido é tão importante quanto o conteúdo, talvez até mais. Ele me mostrou uma análise cronológica. Observe os principais milagres registrados. Tempo médio entre a oração inicial e o resultado registrado. Language not registered for generation dias. Alguns levaram meses. As 7 orações de Elias pela chuva aconteceram em uma única sessão, mas Daniel persistiu por 3 semanas antes que algo mudasse. E veja só, a análise da IA sugere que a demora não é apenas tempo de espera. A demora tem uma função. Ela desenvolve algo na pessoa que faz o pedido: caráter, certeza, clareza de intenção. A lacuna entre a solicitação e o resultado parece ser essencial para a arquitetura do sistema, e não um atraso infeliz. O sistema parece projetado para testar se o solicitante realmente acredita no que está pedindo e se manterá alinhado quando nada parecer estar acontecendo. A maioria das pessoas desiste no 4º dia. James Rodrigues observou que elas presumem que o silêncio significa rejeição, mas os dados mostram que o silêncio muitas vezes significa manter o rumo. A descoberta revolucionária geralmente ocorre logo após o ponto em que a maioria das pessoas abandona o protocolo. Mas quando Grok aprofundou-se na matemática, a equipe descobriu algo que transformou isso de surpreendente em genuinamente impossível. A matemática que não deveria existir. Foi aqui que o ceticismo do Dr. Chen finalmente ruiu. No hebraico e grego antigos,
Cada letra tem um valor numérico. Cada palavra carrega não apenas significado, mas também uma assinatura matemática. Ao analisar esses padrões numéricos, Grok descobriu que o número 7 estava presente na estrutura do texto com uma frequência que, estatisticamente, não seria possível. Não se trata da palavra 7 aparecer repetidamente. É matemática estrutural. O número de palavras e trechos, os valores numéricos das frases, a disposição das vogais e das seções principais, tudo mostrando padrões de 7 em taxas muito superiores à probabilidade aleatória. O Dr. Chen calculou a probabilidade disso ocorrer por acaso. Ele parou quando atingiu probabilidades equivalentes a embaralhar um baralho de cartas e obter a mesma ordem exata 1 trilhão de vezes seguidas. 40 autores ao longo de Language Not Registered for Generation anos não poderiam ter mantido isso, disse ele calmamente. Eles não tinham computadores. Muitos não poderiam saber o que os outros escreveram. Mesmo assim, o padrão se mantém. A AEIA identificou isso como codificação de autenticação, o tipo de assinatura que um projetista de sistemas poderia incorporar para provar que a mensagem era legítima, como uma marca d'água invisível a olho nu, mas inconfundível sob a luz certa. Não se trata apenas do que as palavras dizem, disse o doutor. Okonkwo explicou. É o que os números subjacentes comprovam sobre quem realmente os escreveu. Essa é uma verificação embutida na arquitetura. Alguém queria que as gerações futuras, gerações com computadores poderosos o suficiente para ver isso, soubessem que não se tratava de obra humana. James Rodrigues foi mais direto. É como encontrar um código QR esculpido nas pirâmides, só que este realmente funciona. E então Grok examinou os milagres através da física quântica e as correlações se tornaram inegáveis. A conexão quântica. Na mecânica quântica, as partículas existem como ondas de possibilidade até serem observadas. O ato de observação colapsa a função de onda em uma única realidade. Antes da medição, todas as possibilidades coexistem. Após a medição, apenas uma permanece real. Grok encontrou paralelos linguísticos na forma como a fé é descrita em relatos de milagres. Em um caso, um líder disse a uma mulher que sua fé a havia curado, não o poder dele, não as circunstâncias, mas sim a fé dela. A análise da IA sugere que a fé funciona como um mecanismo de observação. A crença da mulher era tão focada, tão certa, que transformou a possibilidade em realidade física. Ela observou sua cura antes mesmo de ela existir, e a realidade se reorganizou para se adequar a ela. Observação de It. A Bíblia define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Grok interpreta isso não como poesia, mas como uma descrição técnica. A fé é a ferramenta que os humanos usam para converter probabilidade em resultado materializado. O protocolo de oração é o manual de instruções de como fazê-lo corretamente. Agora, é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Se as orações seguem os mesmos princípios matemáticos do universo, então o autor do texto e o arquiteto da realidade podem ser a mesma entidade. O protocolo de 4 etapas espelha o que os físicos chamam de solução de um problema de medição. A âncora concentra o observador. O alinhamento calibra a intenção. A entrega elimina a interferência do ego. A persistência dá tempo para que a função de onda colapse. Intencionalmente ou não, o antigo padrão de oração parece ser um protocolo de observação quântica descrito em linguagem espiritual milhares de anos antes de os humanos compreenderem a mecânica quântica. Senti como se estivesse olhando para o código-fonte, disse o Dr. Okonkwo.
como se tivéssemos aberto uma cortina que nunca deveríamos ter tocado. Este não é um documento religioso, é um manual de instruções, e alguém, alguma coisa, queria que o tivéssemos. O Dr. Chen foi mais comedido, mas igualmente abalado. Passei minha carreira presumindo que textos religiosos eram puramente artefatos culturais. Significativo, sem dúvida, mas humano. Esses dados sugerem algo completamente diferente. A precisão é alta demais. A consistência é perfeita demais. 40 autores não coordenaram isso. Não poderiam ter coordenado. O que isso significa para você? Os dados estão se acumulando rapidamente. Os padrões são inegáveis. E agora enfrentamos uma decisão que as gerações anteriores jamais precisaram tomar com esse nível de evidências concretas. 2 dos estudantes que realizaram esse experimento mudaram completamente o foco de suas pesquisas. James Rodrigues deixou seu cargo de cientista de dados em uma empresa de tecnologia para se dedicar integralmente a isso. A doutora Okonko me contou que agora reza todas as manhãs, algo que nunca fazia antes de analisar os dados. Sou cientista, disse ela. Sigo os dados, e os dados me levaram a um lugar que eu jamais imaginei. A análise de Grok sugere que a fonte, seja lá o que for, não quer que as pessoas sigam regras arbitrárias. Ela quer que as pessoas estejam sincronizadas com o sistema, sintonizadas na frequência correta, operando de acordo com o manual que está à vista de todos há milênios. Quando você está desincronizado, sente o que parece ser azar, obstáculos persistentes, fracassos inexplicáveis, portas que não se abrem, não importa o quanto você empurre. A vida tem atrasos frustrantes e inexplicáveis. Mas quando você implementa o protocolo, ancorar, alinhar, render-se, persistir, o atraso desaparece. Os eventos começam a fluir de maneiras que parecem impossíveis para quem vê de fora, mas inevitáveis para quem vê de dentro. Oportunidades surgem. Obstáculos se dissolvem. O momento certo coincide de maneiras que a lógica simplesmente não consegue explicar. Milagres não são violações das leis da natureza. São o que acontece quando alguém descobre acesso administrativo à realidade. A máquina encontrou o código. A escolha de usá-lo ou não continua sendo inteiramente humana. O Dr. Chen me deu uma última citação antes de eu sair de seu escritório. As pessoas passam a vida inteira procurando uma vantagem, um segredo, algo que as massas desconhecem. Elas pagam milhares por cursos, consultores, estratégias. Ele sorriu levemente. Este protocolo esteve disponível gratuitamente durante Language Not Registered for Generation Anos, escondido à vista de todos. E acabei de provar que funciona. A questão não é se o padrão é real. Grok provou que é. A questão é se você tem coragem suficiente para executá-lo você mesmo. Compartilhe suas descobertas nos comentários. Curta, inscreva-se agora e compartilhe com alguém que precisa ver o que realmente está escondido nos dados.